Ainda com a sua indefinição sobre o seu novo camisa 10, o meio-campista, o Cueva, peruano de 31 anos de idade, ficou livre no mercado. Tenho certeza que daqui a pouco já será sugerido, por alguns torcedores do Goiás para o clube esmeraldino no ano que vem. No vídeo hoje eu quero trazer aqui um pouco mais sobre os seus detalhes, os seus números lá na Arábia Saudita e também o valor do seu salário. Será que é compatível com a realidade financeira do Goiás para essa próxima temporada? Lembrando que a posição onde o Verdão fará o maior investimento visando as suas competições. Além disso, atualizações envolveram os dois colombianos especulados aqui no Goiás recentemente. No caso, o meio-campista, o Campas, do Grêmio, que recebeu uma proposta do futebol mexicano, como está a sua negociação com o Goiás, o que pensa também a diretoria gremista, e um outro atacante que foi também uma história que surgiu ainda lá no futebol colombiano, o Leiner Escalante, melhor dizendo, ele que estava no Deportivo Pasto, joga pelos lados do campo. Será que ainda vai ser contratado pela direção do Goiás, o que pensa também em relação desses jogadores pelas beiradas do campo? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, na terça-feira, tem a estreia do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Pague Menos, e eu vou fazer o pós-jogo desse compromisso. Vai acontecer por volta das 13h15, então mais ou menos umas 6 horas da tarde já tem aqui o pós-jogo. Tomara, que com a primeira vitória do Goiás na estreia da Copa São Paulo, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês são dos nossos apoiadores aqui do canal. O primeiro deles do Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo a partir de R$11 nesse começo de semana, sendo 5 unidades espalhadas aí por toda a Goiânia e região, e 3 delas na Avenida Rio Verde. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lá do pessoal do Brasil Lava Rápido. Já vai lá, confere no Instagram também, você pode observar outras modalidades, que você achar melhor para o seu veículo, como por exemplo limpeza de estofados, polimento cristalizado e muito mais. O nosso apoiador aqui do canal no primeiro comentário fixado. Assim também como lá da Sorte GoBet, casa de apostas esportivas, para você palpitar no jogo do Goiás, isso mesmo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com ótimas cotações. Uma vitória do Verdão contra o Pague Menos lá em São Paulo está pagando R$1,63, um empate 3,33. Além disso, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje teremos o jogo entre Coritiba e São José, boas cotações também, uma vitória do Coritiba pagando R$1,67, Figueirense, Vitória da Conquista, Cuiabá e Paraupebas, Vitória e Aster Brasil, outros clubes também tradicionais do futebol brasileiro entrando em campo nessa terça-feira, e com essa cotação destacada do jogo entre Goiás e Pague Menos, uma vitória do Verdão pagando R$1,63. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Hoje também tem campeonato inglês, como Arsenal, Everton, Manchester United em campo. Amanhã também com campeonato espanhol e italiano. Nosso apoiador aqui do canal, o link também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que acabou de ficar livre no mercado e certamente vai ser especulado por alguns torcedores, principalmente nas redes sociais, para chegar no Verdão nessa próxima temporada, que no caso é o meio-campista, o Christian Cueva, peruano de 31 anos de idade, estava aí nas últimas 3 temporadas do Al-Fateh, acho que é assim, equipe lá do futebol da Arábia Saudita, sendo nesta última temporada 9 atuações com 3 assistências. Essa informação foi confirmada pelo jornalista o César Luiz Melo, o mesmo que confirmou o acerto do Goiás com o lateral direito, o Raul Lozano. Eu vou deixar esse vídeo na tela final. Ele garantiu nessa rescisão de contrato por falta de pagamentos deste clube árabe, onde o seu contrato iria até junho dessa próxima temporada agora de 2023. Dessa forma, o jogador que teve bastante sucesso aqui no Brasil, principalmente no São Paulo, nas temporadas de 2016, 2017 até o comecinho de 2018, foi mal no Santos, estava aí nesses últimos anos lá no futebol da Arábia Saudita, se encontra livre no mercado, e quero trazer um pouco mais de detalhes sobre a sua questão financeira. Segundo informações do portal torcedores.com, o meio-campista de 31 anos de idade, neste momento tem propostas também do Alianza Lima, equipe do Peru, que consultou a situação do jogador, e outras equipes do futebol internacional estão de olho também em contar com o atleta. O Boca Juniors, na metade desta última temporada agora de 2022, foi outro clube que sondou a sua situação, mas por conta desse contrato ainda longo, naquele momento com o clube árabe, não houve avanço nas suas negociações. Ele recebe aproximadamente R$1.100.000 livre de impostos, isso mesmo, lá no futebol da Arábia Saudita. Os caras pagam demais, mas certamente voltando aqui para o futebol da América do Sul, ou até mesmo em outras ligas que pagam menos, do que no caso da Arábia Saudita, o que, convenhamos, quase todas deve receber bem menos do que isso. Não acho que ele chegue ao patamar financeiro do Goiás, que no máximo será de 200, 250, 270 mil no máximo mesmo do Goiás, sendo essa posição de maior investimento
para a temporada de 2023, já confirmado. O próprio Campaz, mesmo a diretoria do Verdão, se propôs, né, a pagar pelo menos R$250 mil, que é 100% dos seus salários lá no Grêmio. Então a gente pode sim imaginar um meio-campista bem mais caro do que em relação a essas últimas 2, 3 até 4 temporadas, né, no Goiás, sem essa referência de um camisa 10. Mas ainda o Christian Cueva, né, tem um mercado alto no futebol do exterior, e esse salário de R$1.100.000 mensais, obviamente passando da casa de 300 mil, não vejo o Goiás chegando até esse fator. 1,69 m de altura, destro, né, ele que na temporada 21-22 disputou 25 partidas com 8 gols marcados e 6 assistências. Teve alguns problemas físicos também, né, o que impossibilitou dele fazer mais jogos. Aqui no Brasil, a última atuação dele foi lá em 2019, onde foi muito mal naquele bom elenco do Santos, né, que ficou, se eu não me engano, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Cueva participou de 16 partidas, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Começou ainda nas categorias de base do Universidade San Martín, lá do futebol peruano, passou também no União Espanhola, Rayo Vallecano, Alianza Lima, Toluca e São Paulo, né, além do futebol da Rússia em 2019. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Cueva, né, esse meio-campista, logo aí sendo sugerido, quem sabe até mesmo porque pintando, né, alguma informação, não sei, a respeito desse assunto, mas trazendo um pouco mais de detalhes sobre a sua situação. R$1.100.000 de salário, né, lá no futebol da Arábia Saudita. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma atualização envolvendo o meio-campista colombiano, o Campaz, atleta que pertence ao Grêmio, que foi procurado, né, teve uma proposta da diretoria do Goiás nessas últimas semanas, 22 anos de idade, não conseguiu corresponder às suas expectativas e nesse momento o Grêmio vem pedindo ainda mais, né, em relação aos acordos iniciais lá com o Verdão no começo das tratativas. Segundo informações do André Rodrigues, essas conversas esfriaram, né, nos últimos dias. A tendência é que não saia o negócio nessa negociação. Trazendo um pouco mais de detalhes, o Goiás ofereceu pagar 100% dos seus salários, que fica na casa mais ou menos de R$230 a R$260 mil mensais, sem uma compensação financeira para o seu empréstimo. O Grêmio não topou, né? Naquele momento só liberava o jogador por R$1.800.000, ou seja, quase R$2 milhões, né, na cotação atual, para um empréstimo de apenas um ano, né, do jogador, que, convenhamos, para um cara que não conseguiu se adaptar no futebol brasileiro nos 2 últimos anos, beira até uma loucura. Chegou uma proposta mais ou menos nesse mesmo patamar, né, financeiro, de R$1.300.000 do Santos Laguna, do futebol mexicano, também topando pagar 100% dos seus salários, e o Grêmio ainda recusou, né, ou seja, aumentou ainda mais aquele pedido que vinha fazendo para a direção do Verdão, já que o Grêmio nesse momento quer uma obrigação de compra nesse empréstimo do jogador. Então a prioridade do clube gaúcho neste momento, né, é repassar o Campaz em definitivo para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro, ou em geral, né, da América do Sul, da América Latina, né, como no caso do México, também interessado lá na América Central. Em 2022, pela equipe gremista, foram 40 partidas com 5 gols marcados e outras 3 assistências. Jogador que foi comprado por R$19 milhões, um valor bem alto, né, durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Naquele momento, o jogador de 21 anos de idade despertou o interesse de outros clubes aqui do futebol brasileiro. São Paulo, Corinthians também estava de olho no jogador. De fato, atuou muito bem lá no futebol colombiano, mas aqui no Brasil não conseguiu ainda corresponder. Em 2021, pelo Grêmio, chegou ali basicamente no segundo turno, né, da Série A do Brasileirão. Foram 18 partidas com 2 gols marcados, e agora em 2022, né, aparecendo bem mais no banco de reservas do que como um jogador titular. Também teve passagem pela seleção colombiana na temporada de 2020. Ele que em um jogo inclusive aqui em Goiânia, na disputa da Copa América. Ele que tem um contrato longo com o Grêmio, vai até dezembro de 2024, e nesse momento as conversas esfriando, né, em relação a esse jogador. Como eu falei para vocês, é a posição que o Goiás hoje vê com maior necessidade de investimento e não fará grande mistério em relação aos seus valores, né? Já fez essa proposta pagando 100% dos salários de um jogador que recebe mais do que R$200 mil mensais, isso basicamente no último elenco, né? Nos últimos 2, 3, 4 anos a gente não tinha um jogador recebendo tanto assim no Goiás, e principalmente por ser de empréstimo. Mas agora, além de pagar 100% dos salários, fazer uma compensação nesse nível, né, de R$2 milhões, já não é o patamar hoje do Goiás. No máximo é um empréstimo pagando 100% e uns 200, 250, no máximo ali mesmo R$300 mil, como forma de uma compensação financeira para o clube que estiver cedendo, né, o jogador. O Campaz gostaria muito dele aqui no Goiás, é um jogador baixo, né, na estatura, 1,68 m, que fica mais imprevisível ainda, porque é muito bom de bola, canhoto, pega bem a risca, né, de chutes de longa distância, também
também tem um bom cruzamento, decisões, tomada de decisões também muito rápida. Gostaria de ver ele aqui no Goiás, mas desses fatores, né, não tem como a gente defender essa negociação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não está ainda 100% descartado, né, porque no futebol tudo é possível, mas nesse momento já tem até essa proposta mais vantajosa, né, do Santos Laguna lá do futebol mexicano, e ainda assim o Grêmio recusando, priorizando, né, a venda em definitivo do seu jogador. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um jogador colombiano, né, que foi especulado aqui no Goiás nos últimos dias, que a princípio não virá mais, que no caso pelo menos, né, para o começo da temporada, que é o Leiner Escalante, 31 anos de idade, costuma atuar mais pelo lado esquerdo do gramado, ponta esquerda, ponta direita. 31 anos de idade, estava por último no Deportivo Pasto no futebol colombiano. 33 partidas com 5 gols marcados e outras 2 assistências. Essa informação que foi confirmada pelo jornalista importante lá da Colômbia, eu trouxe aqui para nós, falando sobre esse assunto, mais ou menos uma semana atrás, se eu não me engano foi na última segunda-feira, né, se eu não estiver enganado. Então, com a contratação agora, depois desse momento, né, que surgiu essa informação, o Goiás fechou com o Diego Gonçalves e a permanência de outros jogadores, tendo vários outros atletas, né, para fazer essa função, além do Julian Palacios, o argentino, que pode fazer uma função como um meia-direita, um meia-esquerda, atuando também pelas beiradas do campo. Então esse jogador que possivelmente foi sugerido pelo técnico Guto Ferreira, que quando ele chegou no Coritiba, o Coxa anunciou vários jogadores gringos, né, como por exemplo, eu lembro até hoje, do Chancellor, zagueirão venezuelano, teve, se eu não me engano, Jesus Trindade também, um volante bom, que veio do futebol mexicano também, se eu não estiver enganado. Então vários outros jogadores aqui da América do Sul foram mapeados pelo técnico Guto Ferreira, então não desconfio que o Leiner Escalante seja um deles, né, e teve essa consulta após ele ficar livre no mercado com o término do seu contrato no futebol colombiano. Mas nesse momento, para o começo desta próxima temporada, não terá a necessidade, já que desses atletas pelas beiradas, o Goiás, além da permanência do Vinícius, né, a tendência é que comece o ano como titular, contratou o Alisson, que veio aí do Vila Nova, além disso o Diego Gonçalves, que deve chegar para brigar por essa condição como titular, e o Fernandinho também, né, que é um jogador que já estava na mira do Verdão nas últimas 2 temporadas, esse que ficou livre lá no Brusque, né, acabou sendo contratado. Outros que retornam de lesão, como no caso do Mateuzinho, meia esquerda, meia direita também, né, muito bom de bola, teve algumas boas partidas na Série A, na Copa do Brasil do ano passado, antes de ter a sua grave lesão, e o Luiz Felipe, né, que costuma fazer essa função também como um centroavante, um ponta direita, algumas das alternativas para esse começo de ano pelas beiradas do campo, pela diretoria do Goiás, né? Eu acho que pode sim chegar depois da disputa do campeonato estadual, já que o Goiás vai ter principalmente, né, a disputa da Copa Sul-Americana no começo do mês de abril, na fase de grupos, e o Campeonato Brasileiro no mês de maio. Nesse período, se esses pontos não corresponderem à expectativa, né, principalmente o Vinícius, o Diego Gonçalves, o próprio Alisson, o Julian Palacios também pode fazer essa função pelas beiradas, aí sim deve tentar uma outra solução à disposição aí do mercado, mas nesse momento, né, no comecinho do mês de janeiro, não há essa necessidade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Leiner Escalante. Como eu falei para vocês, para Campeonato Goiano, eu até acho interessante algumas apostas, mas eu prefiro bem mais, por exemplo, o Diego Gonçalves, que é um cara que vinha em baixa aqui no Brasil no Botafogo, mas já tinha demonstrado o seu valor há pouco tempo atrás, né, e mesmo assim, sendo mais reserva do que titular em 2022, também conseguiu chamar a atenção. Um pouco mais sobre o colombiano, ele que também já havia se destacado anteriormente pelo Júnior Barranquilla, né? Equipe que ele começou como profissional lá no ano de 2010. Passou também no Barranquilla FC, Jaguares de Córdoba e no Real Potosí do futebol boliviano. Fazendo uma boa temporada em 2021, né? 30 partidas com 8 gols marcados, e estava na primeira divisão novamente do seu país, lá na temporada agora de 2022, com 33 partidas, 5 gols e outras 2 assistências. Jogador que pode fazer uma função como um ponta esquerda, um segundo atacante, é bem parecido, por exemplo, com o Fernandinho, né? Então acho que não precisa inchar tanto assim o elenco, e vai lembrar, né, que a maior cota de televisão, a maior receita do Goiás é basicamente a partir de quase ali o segundo semestre, entre abril, maio e junho, aí sim ter um maior poder financeiro, então não dá para fazer grandes loucuras, né, para posições que aparentemente estão bem servidas agora nesse começo de temporada, sem considerar também os jogadores das categorias de base, né, o Reginho, o próprio Pedrinho, né, o Wendel também, jogadores bons aí pelas beiradas do campo, que pode se pintar nesse campeonato estadual. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários dessa atualização, né, de 2 jogadores colombianos. O outro também que interessava ao Goiás é o Orejuela, né, o lateral direito do São Paulo, estava no Atlético Paranaense neste último ano. Com a chegada do Michel Macedo, a tendência é que ele não seja mais
contratado. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo, lembrando que hoje, né, teremos aí o vídeo do pós-jogo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior por volta ali das 6 horas, já colocando aqui para vocês no canal. Pode deixar a sua opinião aqui a respeito desse assunto, compartilhar o nosso canal e também se inscrever no nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e os dois links dos nossos apoiadores, o Brasil Lava Rápido e também a Sorte Golbet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!